prazer poder estar aqui com vocês. Infelizmente, né, a distância, mas pelo menos temos ainda essa chance de nos conectar de forma virtual. Estava comentando agora há pouco aí com os irmãos, né, que vou fazer 45 anos esse mês, quer dizer que faz 10 anos que a gente saiu daí, 10. De vez em quando, assim, é difícil até acreditar que já faz tanto tempo, que as memórias, o carinho, é o mesmo como se fosse semana passada. E aí a gente aqui até fazendo uns comentários aí de brincadeira antes, pegando assim, como se tivesse não tivesse passado 10 anos, né? Mas são memórias muito boas que nós temos e fico no aguardo aí, na esperança. Tinha planos de visitar vocês esse verão passado, ou esse junho, julho. Infelizmente, né, com o vírus, tudo. Estamos com planos aí esperançosos de talvez para o final do ano poder ir aí para o Brasil. Vamos ver, né, como que vai ficar com essa pandemia. Caso contrário, ano que vem, aí os planos, vamos ficar empurrando os planos para frente, né, na esperança de que acabe se dando certo. Né, vocês estão sempre nas minhas orações, de vez em quando a gente pega alguns detalhes aí, sobre como que está a situação no Brasil, e vira e mexe, né, converso com o Mauro, pego alguns detalhes, também com alguns amigos de Bauru e irmãos, mas estamos orando, espero que vocês também continuem orando por nós aqui, que o problema é global, né, e fora que aí entra muitos outros níveis de complicação, né, desde política, economia e assim por diante. O negócio não é sempre lidado de maneira mais prática e mais produtiva, né, quando há essas complicações, mas vamos orando pelas igrejas, pelos irmãos, que Deus continue agindo nas nossas vidas, né, e que podemos conseguir conectar aí, fazer coisas boas, apesar das diferenças, das dificuldades, e uma das coisas boas que eu acho que está saindo dessa bagunça toda é essa conectividade, que está todo mundo forçado a aprender, e meus pais estão aqui agora, já fazem alguns meses. Meu pai está ensinando mais agora do que ensinava antes. Ele ensina quase todo dia. Todo dia está ensinando alguém, algum grupo, alguma cidade, alguma igreja. Então, espero que vamos a continuar aí conectados, apesar da distância, mesmo do outro lado dessa pandemia. Então, estamos continuando a nossa lição em Filipenses. A semana passada, demos uma olhada no capítulo 3, dos versículos 12 a 14, e hoje nós vamos finalizar o capítulo do versículo 17 em diante. Só para lembrar os irmãos, em Atos 16, Paulo, Silas e outros lá estavam em Filipo, e lá em Atos 16 a gente vê alguns detalhes, né? O negócio começou bem, com Lídia, com umas conversões, e quando Paulo e Silas estavam lá, tinha uma jovem com alguma habilidade de prever o futuro, de alguma presença espírita, com algum espírito na vida dela, que era uma situação de opressão a ela e uma situação que tinham pessoas usando e abusando a ela por lucro. E seja lá a presença que estava nela, ela quando via Paulo e Silas, ficava clamando lá, que eles eram basicamente representantes, trabalhadores de Deus, de Jesus, o que é propaganda gratuita, né? O que, ok, no começo ali deve ter sido interessante e pegado uma certa atenção a Paulo e Silas, mas ficou ali, ela ficava em cima, e Paulo, acho que já meio irritado e talvez com um pouco de compaixão para a jovem, expulsou aquela presença da vida dela, o que melhorou a situação dela. No entanto, quem estava usando ela para o lucro ficaram, claro, irritados, e aí criaram lá uma bagunça para poder pôr Paulo e Silas na prisão. Mas
acabou sendo Deus, que é um ponto interessante, inclusive, com a nossa pandemia aqui. Desde Gênesis 3 para frente, tem vários relatos, vários exemplos onde, no caos, Deus tem uma presença transformadora que usa o caos, usa a bagunça, usa a tragédia para fazer coisas positivas acontecerem. E nesse caso, através de Paulo e Silas, o carcereiro, lá a família toda. Então aí está o começo da igreja, lá em Filipenses, e no decorrer, aparentemente, eles estavam tão gratos à presença de Paulo e Silas e do trabalho que foi feito, do exemplo, da comunhão, do compartilhar das boas novas, que ficaram com certa conexão com Paulo no decorrer do tempo, né? Paulo e Silas eventualmente saem de lá para continuar o seu trabalho em outras cidades, mas eles continuaram envolvidos com uma parceria no trabalho, mesmo com a distância. O que eu acho, e naquela época teria sido muito mais difícil que é hoje, né? A gente aqui conectado com aí, né, um grande distância, mas conectados, mas eles acharam uma maneira de ficar ali em parceria com Paulo, e Paulo agora, ao escrever essa carta, se encontra na cadeia de novo, não em Filipe, mas em Roma, se você ler o restante do livro de Atos, e por motivos parecidos na qual ele estava lá, a propagação do evangelho, pessoas mentindo, criando tragédia, criando polêmica em cima de Paulo por um monte de motivos errados, claro, e Paulo eventualmente vai passar pelo menos uns 4 anos nesse processo aí de esperar a justiça, e vai de um governante para outro, é uma bagunça. E vão tentar pegar propina, vão tentar matar Paulo, e Paulo eventualmente fica em Roma lá até que vai ser libertado, ou liberto, mas então, ele está novamente na cadeia, então os irmãos lá teriam memórias do que é ter Paulo na cadeia, o carcereiro especialmente, né? Então, esforços são feitos para mandar notícia, dinheiro, ajuda até Paulo, e Paulo, com essas notícias, tudo escreve essa carta em retorno. E para a gente lembrar, já enfatizei isso semana passada, mas é bem importante porque é o contexto, o miolo do que Paulo está tentando dizer. No capítulo 1, versículo 3, Paulo diz: agradeço a meu Deus toda vez que me lembro de vocês, em todas as minhas orações em favor de vocês, sempre oro com alegria por causa da cooperação que vocês têm dado ao Evangelho, desde o primeiro dia até agora. O primeiro dia seria quando ele estava lá, né? Versículo 6, essa é uma frase bem importante. Estou convencido de que aquele que começou boa obra em vocês vai completá-la até o dia de Cristo Jesus. Então, o ponto-chave de Paulo, aqui nessa carta, é 2 coisas. Uma para agradecer a parceria e a memória, as lembranças e o envolvimento deles contínuo no propagar do Evangelho, e o carinho que eles continuam demonstrando por Paulo. Então, Paulo quer agradecer isso e encorajá-los, especialmente sendo que Paulo, mais uma vez, está na cadeia. O segundo propósito é para continuar encorajando eles a avançar no processo que começou quando eles entregaram a vida a Jesus. Quando a gente vem a Jesus, batismo, aí recebemos a presença de Deus em nós, no Espírito, isso não é o fim da jornada, isso aí, na verdade, é um começo do processo de restauração rumo à total imagem de Deus restaurada em nossa vida, que será completa do outro lado da eternidade, mas entre o primeiro dia da sua conversão e o outro lado da eternidade,
Paulo diz que é um processo de crescimento, amadurecimento, que vários fatores implicam nisso, ou ajudam nisso. Agora, eu e você, eles têm a presença de Deus, o Espírito, temos uma comunidade com esse propósito também em comum, de ajudar um ao outro rumo ao amadurecimento. Temos a palavra de Deus, através, né, da Bíblia aqui, a presença de pessoas que especialmente podem ajudar com mentoria, aconselhamento, ali tá juntos, compaixão, caridade, benevolência. Então, Paulo diz, eu tenho certeza, estou confiante, convencido de que esse processo continua, mas vocês precisam estar cientes desse processo. Tá? É a mesma coisa, talvez um exemplo aí um pouco mais prático, eu vou lá na academia, pago a matrícula lá da academia, e aí vou para casa e nunca volto para a academia. Mas eu tenho lá, sou membro da academia e pago todo mês. Quer dizer, você começou um processo, mas é um processo, não é só ir na academia, pagar a matrícula, que de repente todos os benefícios de se exercitar estão em você. Você tem que gradativamente continuar. Olha, se faz um tempão que não está fazendo nada, viu, Mauro? Faz um tempão que está fazendo nada, você tem que começar a caminhar devagarzinho, talvez, né, da cadeira até a geladeira, aí talvez lá da geladeira até a cadeira, quer dizer, tem que começar a fazer um trabalho aí gradativo. Não adianta se ficamos em Covid aí em casa 5, 6 meses parado, finalmente as coisas começam a melhorar, próximo final de semana vão jogar 5 horas corrido de futebol. Olha, já pode chamar o SAMU lá, porque tem que levar todo mundo depois para o hospital. Não, é um processo gradativo, mas exige compromisso com o processo, exige reconhecimento da necessidade do processo, e é isso que Paulo está dizendo. Deus está agindo em nossas vidas, e o restante da carta, na verdade, são maneiras pela qual esse processo continua e para eles continuar nisto rumo à maturidade. Então, isso aí é só para lembrar um pouco de detalhes. Vamos lá, então, para o capítulo 3. Capítulo 3, Paulo, na verdade, está diretamente associando com os versículos que a gente acabou de ler, quando ele diz, no versículo 12, que cobrimos semana passada, não que eu já tenha obtido tudo isso. Quer dizer, não estou na minha forma física ou na minha forma espiritual que eu quero, que Deus quer que eu esteja, que eu alcance. Não cheguei lá ainda, que ainda estamos vivendo essa bagunça, né? E o processo é contínuo até a eternidade. Mas Paulo diz, eu continuo rumo a isso, eu estou lá batalhando rumo a esse alvo espiritual. E hoje em dia, vamos dizer assim, pelo menos aqui com a juventude, aqui o pessoal na faculdade, academia, tudo isso aí é pessoal super animado. Mas espiritual, e o nosso desenvolvimento e amadurecimento espiritual? Será que colocamos tanto esforço, reconhecimento, estamos priorizando esse processo? Porque, olha, se entregar a Jesus, obviamente, é uma necessidade absoluta. No entanto, aí não adianta depois se entrega a Jesus, aí a gente vai lá sentar e esquentar banco até a eternidade. É um processo de amadurecimento. Então, agora vamos, versículo 15. Mais uma vez, Paulo dá meio que um resumo dessa ideia aí que já lemos no 12, e ele fala isso em forma mais genérica. Todos nós que alcançamos a maturidade, devemos ver as coisas desta forma. Então, parte do que, isso aqui estou chegando lá no versículo 17, parte do que crescemos ao amadurecer é a nossa capacidade de ver as coisas de forma diferenciada. É de ver o mundo
de ver as nossas vidas, os relacionamentos, as dificuldades, os problemas, de ver todos problemas sociais, governo, finanças, casamento, é ver as coisas de forma diferenciada. O que não é possível quando a gente está ainda, vamos dizer assim, faltando aquela maturidade. Um jovem de 10 anos vê o mundo através da sua capacidade de 10 anos. Um adulto de 25, espero que vê o mundo de forma diferenciada. Uma pessoa de 55, espero que veja a forma diferente e assim por diante. Em termos espirituais, isso também é uma verdade. Então ele diz lá, e se em algum aspecto vocês pensam de modo diferente, em outras palavras, talvez você ainda não está com a visão matura sobre um assunto ou outro, isso também Deus esclarecerá. Então somente vivamos de acordo com o que já alcançamos. Em outras palavras, temos que ter paciência um com o outro. Todo mundo não vê as coisas da mesma maneira. Não é por maldade. Eu diria que raramente é por maldade. Deve acontecer de vez em quando. Mas é por níveis diferentes de maturidade. Se algum irmão, se alguém que chega ali, vamos dizer, a igreja ali, está no começo ainda, acabou de se entregar a Jesus, não podemos esperar desta pessoa e tratar essa pessoa como se fosse 50 anos na igreja. Temos, na verdade, que ajudar esta pessoa a continuar gradativamente crescendo, que é, na verdade, o ponto do versículo 17 em diante. Então, vamos lá, versículo 17. Irmãos, nesse processo rumo à maturidade, tá? Irmãos, sigam unidos o meu exemplo. Paulo já estava nesse caminho há mais tempo. E observem os que vivem de acordo com o padrão que apresentamos a vocês. Pois, como já disse repetidas vezes, e agora repito com lágrimas, há muitos que vivem como inimigos da cruz de Cristo. Então, tem o processo de amadurecimento é um processo relacional. Não é eu e Jesus e só. Não é assim, eu, Jesus e pronto. É eu, Jesus e você. É um processo relacional. Deus, no histórico todo, principalmente Gênesis 12 em diante, Deus está chamando a si um grupo de pessoas que estão dispostos a entrar num relacionamento exclusivo com Yahvé, somente Yahvé. No mundo antigo era um mundo de deuses, reais ou imaginados, não faz nem diferença, porque era um mundo onde as pessoas tinham muitos deuses. Os romanos, os gregos, os assírios, os persas, os egípcios, toda vila, tribo, família, cidade tinha seus deuses. Então, num mundo de imensas opções, há muitas comunidades, muitos indivíduos, famílias, comunidades, impérios, refletindo na sua existência a influência de seus muitos deuses. O que seria ser um grupo de pessoa que exclusivamente segue Yahvé? Senhor Deus, que é como Deus se introduz já lá de começo em Gênesis, Yahvé, Senhor. Então, o restante da história é uma tentativa, começando com Abrão, em amadurecer um grupo de pessoas disponíveis a se agregar ao redor de Deus, de ser uma assembleia ao redor de Deus, o que, na verdade, é a definição da palavra igreja. Somos os agregados, os que se assembleiam, tá certo? É esse o verbo, assemblar, os que estão ao redor, ao redor de Jesus, isto é igreja. E estamos, então, assim, afirmando que estamos tentando ser uma comunidade continuamente amadurecida pela presença de Deus e, consequentemente, vivendo comunidade
refletindo o que isso quer dizer. E nesse processo, tem pessoas que são exemplos a seguir e tem pessoas que, na verdade, estão vivendo como inimigos da cruz. E eu não acho que Paulo está se referindo a algum ateu que trabalha com você lá não sei aonde. São pessoas dentro desta comunidade que estão vivendo de uma maneira que reflete o caminho que estamos seguindo e alguns que, na verdade, estão vivendo de forma inimiga a Deus. Eu até imagino que não sabem que estão ou não têm esta intenção. Para a gente aí associar, vamos dizer, bons motivos, né, às pessoas. E Paulo, já aparentemente, é um problema que ele continua a afirmar e repetir, inclusive em lágrimas. Não sigam o exemplo de quem não está vivendo como refletindo a presença de Deus. Então, aí entra a pergunta, isso aí seria o quê? Aí a carta em si já é um bom resumo de vários pontos. E quanto mais, lá no versículo 15 de novo, se quanto mais a gente cresce na nossa capacidade de ver o mundo diferenciado, eu acho que isso inclui, inclusive, a capacidade de reconhecer quem está vivendo como refletindo a presença de Deus e quem está vivendo como inimigo de Cristo. Você conhece alguém na igreja ou em qualquer pessoa aí com alguma fé genérica que fala a você, eu, inimigo de Jesus? Alguém fala essas coisas em voz alta? Claro que não. Então não pode ser tão simplista assim. É algo mais, tem uma palavra em inglês, nuance, é algo menos bem definido, uns detalhes estão ali meio, você tem que ter uma capacidade de notar essa diferença. Então, o versículo 19, se vamos seguir quem está vivendo como inimigo de Cristo, olha o problema sério aqui. O destino deles é a perdição. O seu Deus é o estômago. Eles clamam viver, né, seguindo Deus, mas na verdade o que eles estão vivendo é de acordo com o seu estômago. E eles têm orgulho do que é vergonhoso. Só pensam nas coisas terrenas. Então está aqui alguns detalhes que nos ajudam a definir melhor. Sem dúvida, alguma pessoa que está vivendo como ateu está vivendo uma versão disso. Alguma pessoa que está seguindo, sei lá, os 10 deuses da vila deles lá, também está vivendo como inimigo de Cristo. Mas Paulo mesmo alerta até os presbíteros na igreja de Éfesos que vai haver entre vocês pessoas vivendo como se fosse ovelhinha de Jesus, mas na verdade eles são, não é leão, como que fala, wolf, fugindo a palavra em português aqui. Alguém me ajuda aí. Lobos. Lobo, são lobo. Nossa. São lobos ferozes que vão tentar causar destruição. Então, mas parecem como a ovelhinha de Jesus lá, né? Olha que lindinha a ovelhinha, vamos lá, abraça a ovelhinha de Jesus. Mas não, são lobos ferozes que estão tentando ali atacar e destruir. No entanto, nós que estamos tentando, e não é 2 pontos de arrogância. Nós aqui, como nós somos gente poderoso, boa, né? Boas. Não, é um processo. Paulo já acabou de dizer que pessoas estão em níveis de maturidade diferentes. Isso não são pontos de arrogância. Uma pessoa que tem 50 anos nas costas não pode agir de forma arrogante ao tratar uma criança que tem 10. Olha como eu sei tudo, você não sabe nada. Mas porque você tem 50 anos e a criança tem 10, não é porque a criança é menos que você, é que a criança está num nível, por falta de experiência, um nível diferente, falta de experiência, não tem nada a ver com quem é melhor e quem é pior, em termos de arrogância. Então o ponto não é esse, tá? Não é a gente aí começar a tratar um outro com uma certa arrogância.
Mas nesse processo rumo à maturidade, quem está engajado nesse processo, compromissado nesse processo, quem não só pagou a matrícula, mas está agindo ali, indo na academia, mesmo que ainda está lá só andando na esteira, esse grupo de pessoas ao redor de Jesus, a fonte de amadurecimento, a nossa cidadania não está no céu. A nossa ênfase, a vida na qual estamos tentando refletir, é uma existência do céu que estamos tentando viver aqui, em parte, infelizmente, vivendo em parte. Mas a nossa cidadania, o que refletimos, o que estamos vivendo, o que estamos rumo a, é algo além desse mundo, além dessa bagunça. Ele chama de céu. De onde esperamos ansiosamente o Salvador Jesus Cristo. Deus veio ao mundo criar a oportunidade de a gente amadurecer. Então Deus, em Jesus, voltou aos céus e vai eventualmente voltar para nos levar, para viver completamente essa existência. Pensa em céu assim, olha, quando fala céus, naquele mundo antigo, as pessoas entendiam que os deuses viviam nos céus. Era o conceito comum a todos esses, com algumas exceções, um ou outro que vivia na terra lá, né, mais abaixo de nós, Hades e assim por, né, o inferno, versões disso, mas a maioria dos deuses que eram deuses vamos dizer assim, que valiam a pena com certa honra, viviam nos céus. Isso não quer dizer onde os passarinhos estão ou até na atmosfera. Era um conceito de que os deuses vivem acima de nós, além de nós. Por isso que os pontos de sacrifício, templos na antiguidade eram sempre em lugares mais alto. Se tivesse alguma montanha, punha lá em cima. Se tivesse, não tem montanha, vamos criar um altar aí com, né, umas certas pedras para refletir uma certa altura para o reconhecimento que os deuses estão acima de nós. Por isso que você vê imagem como em Gênesis, o Jardim do Éden parece estar numa altura. Em cima, lá no centro, está a árvore da vida, que representa a conexão com o divino, com o Deus que está nos céus. Só que em Éden, a imagem imagina que é o mundo dos deuses, né, em específico Yahvé, tá? E aqui é essa bagunça, ou esse mundo na qual vivemos. Em Gênesis, a ideia de que os dois pontos se conectam, através do Jardim do Éden, é a conexão desses dois mundos, e o ser humano estava, então, vivendo numa existência alinhada com a presença exclusiva de Deus. Com a bagunça do pecado, o negócio começou a mexer, começou a mudar, e não está mais alinhado. Então, quem é Jesus? Jesus não é Deus na carne do nada. Jesus é Deus na carne para realinhar dois mundos, o mundo dos céus, e a parte espiritual e tudo isso que implica, e essa parte terreno, físico. Então, Jesus é o alinhar dos dois mundos. E eu e você, em Cristo, temos algo deste mundo, o Espírito de Deus, então nós também passamos a refletir o alinhar de dois mundos. O templo representava o alinhar desses dois mundos, o templo de Deus, que virou problema porque 38 anos depois da vida de Jesus, foi destruído pelos romanos e não tem sido reconstruído até hoje. Se o templo for o único ponto de alinhamento entre dois mundos e a única maneira pela qual eu e você o ser humano tem acesso a Deus, tem sido um problema por 2000 anos, a falta do templo. Mas teologicamente não tem problema, porque eu e você, com o Espírito de Deus em Cristo,
possamos o alinhar desses dois mundos de novo. Não, um processo gradativo, né? É o que Paulo está dizendo. Mas somos, então, também ao mundo um lugar de acesso a melhorias e conexão com Deus. É como se fosse o exemplo da academia. É como se o templo representava a academia. Então, você tinha que ir lá no templo para ir na academia. Aí, agora, a academia veio, representante da academia, Jesus, veio a nós trazer uma vida saudável a eu e você, sem ter que ir na academia. E agora, eu e você somos treinadores que continuam refletindo essa habilidade de levar melhoria à vida de outros, sem eles ter que ir na academia também. E aí a gente traz eles a Jesus e, consequentemente, o exemplo acaba se perdendo um pouco, mas espero que você entenda o ilustrar que eu estou tentando criar através desse exemplo. Então, o alinhar desses dois mundos é essencial ao plano de Deus. O que os céus vai ser, quando eu e você, em Cristo, vamos viver no céu? Eu não sei, eu não acho que o céu vai ser, e aqui chega um pouco mais de opinião, espero que uma opinião baseada num entendimento, mas eu não acho que no céu a gente vai ser um monte de anjinho flutuando para lá e para cá, cantando música o resto da eternidade. Eu acho que o céu vai ser algo, seja lá o dia a dia, a existência em específico, é esse realinhar desses dois mundos, onde vai ser, então, completamente e exclusivamente a presença de Yahvé. Até então tá essa bagunça aí, tem mal, tem uma coletânea de coisas acontecendo aqui. O inferno, seja lá o que vai acontecer no inferno, o inferno vai ser a ausência exclusiva da presença de Deus. Então, o céu vai ser a completa realinhar desses mundos com a presença exclusiva de Deus. O inferno vai ser a ausência exclusiva de Deus. Faz sentido? Então, eu e você estamos rumo a esta realidade. E, neste processo, estamos vivendo, em parte, o que vamos viver completamente no céu. E, quando vivemos isto gradativamente mais, quanto mais vivemos isto, aí se encaixa bem as palavras de Jesus lá em Mateus 5, versículo 13 a 16, onde diz lá que somos o sal e a luz do mundo. Somos a luz do mundo e refletimos essa existência divina em nós, mesmo que em parte, refletimos isso em comunidade, mostrando ao mundo, através dos nossos comportamentos, inclusive como tratamos um ao outro, o que é ter a presença de Deus. Então as pessoas vão glorificar a presença de Deus nessa comunidade. Por que a nossa comunidade é diferente de algum partido político, algum time de futebol, qualquer outra versões de comunidade? O governo, algum estado, alguma outra presença de Deus. É esse o diferencial. Então, se as pessoas lá fora vão estar comparando comunidades, eles têm que ver em nós a presença de Deus é a diferença. Como tratamos um ao outro, como tratamos um ao outro quando temos dificuldades, como tratamos um ao outro e ajudamos um ao outro nesse processo onde temos níveis diferentes de amadurecimento. No entanto, estamos todos tentando ir rumo a mais. Como lidamos um com o outro quando temos problemas sérios nesta comunidade, quando pessoas estão com dificuldades físicas, necessitando ajuda financeira, ou alimentação e assim por diante. Tudo isso. O que as pessoas estão tentando fazer lá fora, muitas vezes dependendo de governo, ou dependendo de lei, legislação, ou polícia. Não. Na nossa comunidade a gente vive de forma diferenciada. Então é isso que ele está dizendo.
Então, versículo 21. Pelo poder que o capacita a colocar todas as coisas debaixo do seu domínio, ele transformará os nossos corpos humilhados, tornando-os semelhantes ao seu corpo glorioso. Então, mais uma vez, não sei o que vai, assim, não sei todos os detalhes que vão acontecer no céu, mas uma coisa que vai acontecer é uma transformação, porque o que somos agora é uma realidade que existe, pelo menos em parte, o caos, a bagunça, a dor, o sofrimento, tragédia, inclusive morte. O que vamos ser do outro lado da eternidade é alguma existência que não tem essas coisas negativas, porque vai ser exclusivamente a presença de Yahvé, que agora é em parte neste mundo, porque o que alinha a presença de Deus e este mundo não é toda essa existência, são as pessoas que têm Jesus. Então isso é em parte, em termos global. E aí cada um de nós, e como comunidade, estamos gradativamente cada vez mais refletindo isso, né, crescendo nesse processo. Então, o alvo é estar numa realidade exclusivamente Yahvé. E isto vai ter impacto em nós, desde como, nessa versão física que temos aqui, até como tratamos um ao outro. Mas a ideia não é, vamos cruzar os braços, esquentar o banco e esperar Deus voltar para levar todo mundo para o céu. Temos como responsabilidade refletir esta realidade aqui, para assim, então, chamar outros a se agregar ao redor de Cristo. Então não adianta se esconder, não adianta cruzar o braço, não adianta ficar esquentando o banco, lamentando que a vida é uma bagunça. Devemos viver de forma que cria neste mundo a oportunidade de outras pessoas que estão seguindo outros deuses, ou outras versões, ou outras realidades, ou outras filosofias, para ver através da nossa vida e da nossa interação como comunidade o que é ter a presença de Deus. Então, desde você é jovem, desde a maneira qual você namora, desde como você lida com as suas finanças, quem é casado, desde a maneira como você lida com o seu cônjuge, né, desde a maneira qual você trabalha, todas as coisas que você faz no seu dia a dia são oportunidades para refletir esta presença de Deus. Só uma parte que eu quero mais uma vez lembrar aqui, enfatizar, é que não é uma jornada rumo à maturidade individual. Tá? Tem uma responsabilidade individual, um compromisso individual, mas é algo feito de forma relacional, de forma comunidade. E tá aí, por exemplo, onde meu exemplo da academia se perde um pouco, né? Porque seria todo mundo exercitando juntos, né? É onde eu e você, através do nosso relacionamento, criamos a oportunidade de forma prática, viver através das nossas interações o que Deus está querendo em nós. Por exemplo, se eu morasse lá no meio do mato, eu e Deus só, tem coisas que eu posso crescer, vamos dizer ali, simplesmente intelectualmente, né? Reconhecer que Deus é meu Deus e que Jesus é a única maneira, que o Espírito de Deus está em mim. Mas coisa como amor, isso aí não é um conceito intelectual, é um conceito prático. Vou mostrar compaixão a quem? Se é só eu. Eu vou mostrar perdão, generosidade, eu vou tratar com respeito, quando tiver conflito, vamos buscar a resolução, e assim, é relacional. Por isso que aceitar Jesus e aí sumir, e vou viver minha vida aí,
é falta de entender o propósito da igreja. Igreja também não é só algo que você atende, que você vai lá e presencia. É algo que é para ser vivenciar, uma comunidade, um dia a dia. Claro, não tem como a gente se reunir todo dia, o dia inteiro, né? Mas precisamos estar envolvidos na vida de cada um. Olha, quando eu estava aí, era um prazer imenso a gente ter, tínhamos várias oportunidades. Principalmente fazia lá um churrasco, o Pedro, então era só ligar para o Pedro, ele pegava a moto dele, 10 minutos estava em casa. Não precisava nem da antecedência, era falar assim, ó Pedro, comecei a esquentar o carvão. 10 minutos depois, estava lá ele com a moto. A gente tinha aí, né, nas quartas-feiras, aí o pessoal vai lembrar, o Ramos e outros, a gente fazia almoço na igreja, o Cícero fazia um arroz, rapaz. Ô Cícero, estou sentindo falta do seu arroz, viu? Não tem ninguém que faz arroz que nem o Cícero. Então, era oportunidades de interagir, os domingos em família, jogo de futebol, mil e outras coisas que a gente fazia. Inclusive, é um dos motivos pelo qual eu trago um grupo de jovens universitários a fazer uma campanha no Brasil. Não é porque eu acho que o Brasil está desesperadamente precisando da presença americana para melhorar a vida de vocês. É que no vivenciar que temos aí no Brasil, que vocês que tivemos oportunidades de crescer nisso, eu quero que esses jovens venham interagir com vocês para vocês ser uma bênção a eles. Sim, espero que a presença deles aí traga alguma coisa de boa a vocês. Mas o meu alvo maior, o meu alvo principal é que eles vão ter uma oportunidade de vivenciar com o carinho e a comunhão de vocês, apesar das muitas dificuldades de língua, obstáculos de cultura e assim por diante, eles sempre saem daí do Brasil impressionados com a capacidade de desenvolver um carinho de forma tão intensa com um tempo tão curto. Tá? Porque é esse vivenciar juntos que vai de grande forma proporcionar crescer e amadurecer. Portanto, e por isto, no entanto, precisamos então entender de que se associamos de maneira tão íntima com pessoas que estão refletindo a presença de Deus, ótimo, é isso que Paulo quer. Mas precisamos então estar no alerta, porque se nos relacionamos de forma tão íntima com pessoas que são inimigos de Cristo, isto também isso vai ser um problema, isso vai ter um efeito oposto em nós. Paulo não está dizendo que você nunca pode interagir com ninguém além da igreja, que aí você vai também ser uma luz do mundo como? É o nível de intimidade pela qual interagimos. Quando interagimos com pessoas lá fora, vamos dizer assim, estamos tentando ali refletir uma luz àquele mundo. Quando interagimos com o nosso dia a dia, os nossos irmãos, é um relacionamento mais família, um relacionamento mais comunhão, um relacionamento reino de Deus. Então, só para enfatizar mais uma vez, mas vocês, pelo menos quando eu morava aí, vocês faziam isso muito bem, e tenho certeza que ainda fazem, então quero só encorajar vocês a continuar fazendo, porque isso é uma parte importante e necessária no desenvolvimento e amadurecimento nosso rumo à eternidade.